muita gente corre quando a gente fala desse assunto, né? E até muita gente fala, nossa, mas será que eu quero trabalhar com pós-cirúrgico quando a gente fala de intercorrência? Mas hoje eu quero falar sobre esse assunto, eu quero fechar essa semana trazendo esse assunto. Nas semanas anteriores a gente já falou um pouquinho sobre intercorrência. Minha primeira semana, que eu acho que foi em 2021, eu falei sobre intercorrências, depois no outro ano eu falei sobre fibroses, mas é sempre importante a gente falar sobre isso, a gente precisa estar preparado para lidar com as intercorrências, assim como a gente está preparado para lidar com os problemas do dia a dia. Então, boa noite, que essa seja aí uma live que te ajude a esclarecer várias coisas. Se você está assistindo essa live depois de todo mundo, né? Tá assistindo no outro dia ou já tá assistindo aí pelo YouTube, que você agregue conhecimento aí, o conhecimento que você já tem, ou que você aprenda algumas coisas diferentes essa noite, que seja muito legal pra gente. Bom, meu nome é Mariana, eu sou esteticista, sou professora da área da estética há mais de 10 anos, trabalho com pós-operatório desde a minha formação e eu já tive intercorrências de todos os tipos possíveis, já passei bastante perrengue e esse foi o grande motivo que eu me aprofundei mais em estudar intercorrências, descobrir mais sobre o que podia ser feito nesses casos, né? Já passei bastante momentos assim que eu me questionei se eu realmente queria fazer esse tipo de atuação por conta das intercorrências, mas eu tenho certeza que hoje, seja qual for a intercorrência que acontecer com um paciente meu, eu sei ter tranquilidade ali e começar a resolver aquela situação ou encaminhar aquele paciente para a situação. Então hoje eu já não tenho mais esse tipo de segurança. Mas teve uma situação lá bem no comecinho, eu estava uns 2 anos de formada, e eu tinha uma colega que também tinha se formado um pouquinho antes que eu, e ela estava atendendo pós-cirúrgico. E aí um dia eu lembro de ter encontrado ela, e eu perguntei como é que estava o seu trabalho e tal, e ela falou para mim assim, ah, Mari, eu não quero mais trabalhar com pós-cirúrgico. Eu fiz um atendimento, a minha paciente foi para UTI com trombose, eu não quero passar mais por essa situação, eu não quero mais ter esse tipo de problema, então eu não quero mais atender, não vou mais atender pós-cirúrgico. E aí, naquele momento, eu fiquei refletindo, né, porque ela estava muito assustada, a gente não estava acostumada com aquilo, porque nós duas estávamos formadas há pouco tempo, a gente não tinha tanta experiência assim. Mas uma das coisas que ela falou me chamou a atenção. Ela falou assim: eu não quero me prejudicar, eu não quero prejudicar o meu nome profissional por conta de intercorrência, então eu achei melhor não trabalhar mais nessa área. E aí eu fiquei me perguntando, né, até que ponto que eu poderia prejudicar a minha vida profissional por conta daquilo, se valia realmente a pena. Mas, se tem uma coisa que a vida me ensinou, foi que quando vem uma situação e a gente sente medo dessa situação, a gente precisa se preparar para quando ela acontecer de novo, né? Em vez da gente falar assim, nossa, não quero mais fazer isso, o ideal é sempre que a gente, então, se prepare para aquela situação, porque afinal de contas, todas as profissões têm problema, todos os campos têm problema, e aí imagina se, né, a gente sempre dá as costas para aquela situação. Uma outra situação na minha vida também que me chamou muita atenção e que me fez parar e refletir se eu realmente queria continuar na área e se eu realmente gostaria de continuar estudando sobre esse assunto, foi uma situação de que o paciente estava desassistido, né? Um paciente que o médico viaja ou que o médico sempre fala que tá tudo bem, a gente vê e sabe que não tá tudo bem. Foi situações, né, que me fizeram me questionar se era certo que eu simplesmente falasse pro paciente, olha, você tá com uma intercorrência que eu não posso resolver, ou que eu não consigo resolver, ou que não é da minha competência. Então, cada um com seus problemas, né?
Se o seu médico não vai fazer nada, eu também não posso fazer nada, enfim. Então foram algumas situações na minha vida que eu precisei refletir se eu realmente queria continuar fazendo pós-cirúrgico, mas que eu também queria, precisei, né, ter uma reflexão comigo que eu precisava estudar então e que eu precisava estar pronta para que essas situações acontecessem. E aí foi quando eu realmente comecei a estudar sobre isso e comecei a ter um conhecimento maior. Quando eu me formei, lá em 2011, 2012, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. O acesso ele era por livros e artigos, enfim, artigos a gente tinha até pouco acesso. A internet não era assim tão cheia de informações quanto ela é hoje, né? E as redes sociais elas eram voltadas exclusivamente aí para postar foto e falar com os amigos. Então a gente não tinha, né, essa perspectiva que a gente tem hoje, esse acesso à informação que a gente tem hoje. Bom, e aí como a gente não tinha tanto material, aquilo deu um certo trabalho, né? Um certo trabalho para eu adquirir essa experiência, mas valeu a pena. Hoje eu vejo, né, 12 anos depois, que valeu a pena eu ter começado a estudar sobre isso. Eu sei que para muitas pessoas ao longo da vida eu fiz diferença nos seus atendimentos. Sei que para alguns alunos também foi muito importante esse tipo de assistência, né? Quando você ajuda um aluno que está atendendo uma outra pessoa, isso também faz diferença. Então, esse foi o grande motivo, né, que eu resolvi falar sobre isso e eu falo sobre isso, né? Eu lembro que no primeiro momento que eu comecei a falar sobre intercorrência nos meus cursos, algumas pessoas até mandaram mensagem falando que eu não podia estar ensinando isso, que eu não devia estar falando disso, porque não era competência do esteticista. E isso me deixou chateado naquele momento, né? Porque, na verdade, quem merece o nosso melhor é o paciente, né? Quando a gente fica muito preocupado em fazer reserva de mercado, quando a gente está tão preocupado quem que atende isso, quem que atende aquilo, na verdade o grande prejudicado é o paciente, porque é ele que perde de ser atendido com excelência, é ele que perde de ser atendido com o melhor que a gente pode oferecer, né? Se eu tenho esse tipo de pensamento, né? Eu deveria ter o pensamento que mais e mais profissionais saibam sobre esse assunto e que possam aí estar atendendo os seus pacientes. E aí eu quero trazer alguns dados hoje para você refletir sobre esse assunto, né? Para a gente ter aí uma ideia de quanta gente nós estamos falando. Não é muito fácil achar dados sobre intercorrências na internet quando a gente fala de um país que tem tanta cirurgia plástica, né? E que a gente não tem um sistema que obriga o cirurgião a relatar as intercorrências, né? A gente acaba sabendo e conseguindo enumerar mais as intercorrências que são aquelas como óbito, né? Ou aquelas que vão levar à internação hospitalar. Então a gente não tem um número muito preciso a respeito disso. Mas eu trouxe alguns números para você ver como é importante a gente falar a respeito disso. Existe um site chamado Cirurgia Segura, que é a respeito de seguros para os médicos, né? O médico faz o seguro ali e ele, se acontece alguma intercorrência, um processo, enfim, o seguro pagaria ali, tecnicamente, né? Essa indenização, enfim. E segundo este site, né? 4 a 10% das cirurgias plásticas no Brasil podem resultar em intercorrência. Então vamos pensar, né? 10%. Vamos ficar nos 10% que seria o número máximo. A gente tem aproximadamente 2 milhões de procedimentos cirúrgicos, então 10% aí você já tem uma ideia da quantidade de pessoas que estão com intercorrências da cirurgia plástica. Mas a gente é muito otimista, né? Eles falam entre 4 e 10. 4% ali daria em torno de 60 mil pessoas com intercorrências devido à cirurgia plástica no Brasil por ano, tá? Não é pouca gente, é muita gente sofrendo com intercorrências. Aquelas intercorrências que podem ser muito simples, mas também intercorrências que podem ser muito, muito, muito graves, levando o paciente até a óbito. Então a gente está falando num percentual relativamente alto, né? Se a gente estivesse falando do total de 2 milhões aí, a gente chega em 200 mil casos de intercorrências
devido à cirurgia plástica. E não é raro você dar uma olhada aí no Instagram, vai ter vários perfis que falam sobre isso, que falam de pessoas que ficaram deformadas ou de pessoas que tiveram infecções seríssimas, né? A maioria dos profissionais que já têm alguns anos aí na área do pós-cirúrgico sabem relatar vários casos de intercorrência. Então a gente está falando de muita gente que precisa de assistência de uma forma séria e que precisa de um profissional seguro para atender esse paciente, tá? Um outro dado que eu acho legal a gente falar aqui também é a respeito das cesáreas. Cesárea é um procedimento cirúrgico de extração fetal, né? Não é uma via de parto, mas é um procedimento cirúrgico para retirar o bebê. E a cesárea no Brasil, ela tem níveis muito altos. A gente tem aí 50 e poucos por cento de cesárea por ano, 57, pode chegar a 57% de cesarianas por ano, da quantidade de nascimentos que a gente tem no Brasil. E a gente tem bastante intercorrência de cesárea, tá? Inclusive, algumas intercorrências que são parecidas com as da cirurgia plástica. Então, a gente tem outro número grandão aqui que a gente está falando, né? São cerca de 2,7 milhões de cesarianas no Brasil por ano. E aí a gente vai ter ali mais da metade desses procedimentos, então 1.500.000 procedimentos que vão para a cesariana. E aí desses a gente vai ter várias pessoas que também vão ter intercorrências, tá? Tem um número interessante aqui também de um trabalho que está lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que fala aqui de pessoas que são pós-bariátrica. A gente vai ter até 55% de intercorrências nesses pacientes. Então, a gente está falando de um número alto de pacientes, gente. Não adianta você achar que você vai fazer atendimento pós-cirúrgico e o seu paciente não vai ter intercorrência, porque isso não vai acontecer, tá, gente? Se você começa a atender o paciente pós-cirúrgico, infelizmente, a gente vai ter casos de intercorrência aí acontecendo e você precisa saber resolver, tá? Quais são as intercorrências mais comuns segundo esse artigo? O seroma, que é aquela coleção de líquido que se forma embaixo da pele. A infecção por bactérias, enfim, a gente tem ali uma infecção que pode acontecer no próprio centro cirúrgico, no hospital, na casa do paciente. A epidermólise, que é uma alteração da pele, onde a gente tem formação de bolhas, principalmente em lugares que estão muito edemaciados. O hematoma, que é uma coleção de sangue que fica ali em regiões de cirurgia. Deiscência, que é a reabertura dos pontos. Anemia, embolismo ou embolia. E o óbito. Então, essas seriam as principais intercorrências que a gente tem. Mas a gente ainda tem outras, né? A gente tem a intercorrência da necrose, que pode acontecer também, que é a morte do tecido. Então, pensa que a gente está lidando com um número alto de intercorrências. Nos últimos anos, a gente ainda teve a entrada de mais profissionais realizando cirurgias, pequenas cirurgias da área da estética. No caso aí, a gente está falando de cirurgião dentista, estamos falando também dos oftalmologistas, ou seja, outros profissionais que entraram no mercado também estão fazendo procedimentos menores, mas que também estão ali sujeitos às intercorrências. Então, a gente nem poderia numerar hoje a quantidade de intercorrências, a gente tem um dado aproximado da Anvisa, mas como eu falei, né, nem todos os casos são reportados nem denunciados, então a gente não tem o número certo disso, mas a gente tem um número alto de intercorrências acontecendo. E aí, o que você, profissional no pós-operatório, vai fazer a respeito disso? Ou o que você, profissional do pós-operatório, pode fazer a respeito disso? E aí, a primeira resposta que a gente tem é: manda para o cirurgião de novo, e aí o cirurgião vai ter que resolver essa questão, certo? Sim, certo, né? A gente precisa reportar ao médico, afinal ele é o profissional responsável pelo paciente, né? Segundo a lei do ato médico, quem é responsável pelo paciente da cirurgia é o cirurgião, então ele precisa
entender que a intercorrência está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse paciente? E aí a gente tem algumas situações, né, que é importante a gente observar, tá? Geralmente, o cirurgião vai ver o paciente quando? Na alta. Então, ali 24 horas pós-cirúrgico, antes do paciente ir embora, o cirurgião passa ali para ver o paciente vai embora. E aí, o paciente muitas vezes vai voltar com 7 ou com 15 dias para começar a fazer aquelas consultas de revisão, tá? Imagina que a gente tem um tempão aí que aconteceu, né? Quem que tá vendo o paciente ali quase todos os dias ou todos os dias? Você que tá atendendo, né? Quem que tá olhando ali para as incisões, quem que tá vendo o que tá acontecendo, quem que tá conversando com o paciente, entendendo as queixas dele? Você mesmo. Então, é preciso que a gente entenda dessas intercorrências, até as mais graves, para que a gente saiba encaminhar esse paciente quando é necessário, tá? Vou começar falando das intercorrências mais graves, e aí depois a gente fala das que não são tão graves, né? A primeira de todas, obviamente, a gente está falando de trombose, né? A trombose, ela pode acontecer principalmente em cirurgias onde tem uma grande remoção de gordura. E aí já ligou aí, né, na chanteirinha que a gente está falando de lipoaspiração. É uma intercorrência que pode acontecer em qualquer cirurgia que o paciente faz, tá? Isso vai ter inúmeros fatores aí. Tá relacionado com a coagulação, tá relacionado com o tempo que o paciente fica deitado, tá relacionado com medicações, várias situações, tá? Então, é importante que o paciente seja um paciente que fez uma boa consulta pré-operatória, que fez exames pré-operatórios, que passou pelo anestesista, que conversou sobre tudo isso, para que ele corra o menos risco possível de desenvolver uma trombose ali no pós-cirúrgico. Bom, quais são os sinais que a trombose está acontecendo? Paciente com falta de ar, paciente que sente dor ao respirar, paciente que sente dor quando coloca o pé no chão, ou sente dor numa perna só, né? O que os meus pacientes já me relataram que acendeu aí o meu alerta? Ah, eu sinto como se eu tivesse feito atividade física com uma perna só, eu tô com aquela dor de academia e uma perna só. Isso é um sinal que não está tudo bem, tá? O paciente não consegue fazer esse movimento aqui com o pé sem sentir dor. Esses sinais, gente, eles podem acontecer desde o momento que o paciente é operado, tá? Até ali 15, 20 dias pós-cirúrgico ainda existe um risco, ainda que menor disso acontecer. Então, o que é importante? Que toda vez que eu vou atender esse paciente, eu converse com ele e queira saber a respeito de tudo que está acontecendo com esse paciente. O que você está sentindo, né? Como que você passou essa noite? Você está sentindo dor em algum lugar? E não descartar nunca a hipótese de estar acontecendo uma trombose. O que a gente faz com um paciente que está com sinal de trombose? Ele precisa ir para a emergência, né? Ele nem precisa mandar mensagem para o cirurgião, vendo o que o cirurgião acha. Não, ele precisa ir para a emergência. A emergência hospitalar vai saber lidar com esse paciente, dar a medicação necessária, fazer o exame necessário para saber se está tudo bem com esse paciente, tá? Essa é uma intercorrência séria que precisa de socorro imediato e que pode sim levar ao óbito do paciente. Inclusive, na semana passada aí, a gente teve um caso de uma paciente que fez uma cirurgia múltipla, né? Eles têm até um nome para esse tipo de cirurgia, de estudo, acho que é que eles falam, né? Que aí o paciente fez várias cirurgias, passou 8, 9 horas no centro cirúrgico, aí a gente aumenta muito o risco, né? E aí a paciente foi para UTI, infelizmente veio a óbito por causa da trombose, né? Então, o que é importante? O primeiro sinal que não tá tudo bem, esse paciente precisa ir para a emergência hospitalar, tá? Devo fazer drenagem nesse paciente? Bom, gente, o ideal é que ele vá para o socorro médico, tá? Se a gente ficar discutindo aqui se a drenagem vai levar o trombo para o pulmão, isso não é importante. O importante é que o paciente vá buscar atendimento hospitalar urgentemente, né? E eu sempre falo para os pacientes, olha, esse não é o momento da gente se preocupar com isso, tá? Vai para a emergência, quando você sair da emergência, você me avisa para a gente saber o que aconteceu, eu vou lá e faço drenagem em você, tudo bem? Para a gente não correr o risco de estar ali
com um paciente que muitas vezes ele não acredita que é uma coisa séria. Eu já tive essas situações, tá, gente? De paciente que eu falo que não tá tudo bem, que ele precisa ir para emergência, e aí o marido da paciente não acredita e eles acham aquilo exagero e tudo mais. Aí depois, quando resolve ir, né, para emergência, realmente tem um trombo e tem que ficar internado e tudo mais. Então, se a gente não coloca, né, um limite e a gente não leva a sério, ainda mais por ser uma cirurgia estética, o paciente muitas vezes não leva a sério também. Tá? Bom, a segunda intercorrência que eu considero das mais graves é o caso da necrose. A necrose, gente, ela é uma intercorrência mais comum em pacientes tabagistas, pacientes pós-bariátrica, pacientes que já têm dificuldade de cicatrização, e ela começa a acontecer ali quando a gente sai do período inflamatório. Então, a gente tem ali os 3 a 5 dias de período inflamatório, a gente começa o período ali de proliferação celular, e aí naquela fase o tecido não consegue se manter vivo. Então, não tem circulação naquela região. O que eu vou observar nesses casos? As bordas começam a ficar esbranquiçadas, né? Se eu tenho acesso ali a ver incisão. A borda começa a ficar esbranquiçada, a pele começa a ficar esbranquiçada, pode ter dor naquela região. Então, não tá tudo bem, né? Mas geralmente ela vem um pouco mais lá pelo 10º, 14º dia, que a gente começa a observar aqueles pontos pretos, negros aparecendo ali na incisão, tá? E aí, o que a gente faz quando a gente detecta uma necrose? O ideal é que a gente avise o cirurgião, sim, né? O paciente tá uma possível necrose aqui na incisão, e aí o médico vai decidir o que ele vai fazer nesses casos, né? Alguns médicos falam assim, vamos observar o que vai acontecer, e alguns médicos podem decidir pelo debridamento, né? Retirada daquela parte que está necrosada e tudo mais. Pode acontecer, infelizmente, né, de não ter atendimento, tá, gente? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não é nada, vai passar e aí você vê que vai só aumentando ali e tal. Eu uso muito nesses casos o laser, né? Porque o laser ele consegue restaurar aquela região. Então, aquela necrose vai acabar cedendo e aí vai vir um tecido novo ali naquela região. Ele é o equipamento, aliás, que funciona melhor nessas situações, tá, gente? Mas eu só entro com tratamento se eu percebo, né, que o paciente não está recebendo atendimento ou que o médico não vai fazer nada a respeito e aí a gente precisa agir ali de alguma forma, tá? Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Fala pra mim se tá travando o vídeo. Eu tô no Wi-Fi aqui, daí qualquer coisa eu coloco nos dados do celular para não ficar cortando, né, a live, tá? Bom, então nesses casos de necrose, né, eu faço assim como eu falei para vocês. Existe também aquele paciente que é coronário, paciente que já fez muitas coisas, muitos procedimentos, e aí ele começa a ter uma trombose lá no fim, aquela incisão que não fecha, que não fecha, que não fecha, e aí lá pelos 30 dias começa a aparecer uma necrose, isso pode acontecer também, tá? Aí microcorrente, laser vai ser a solução desse tecido, para não deixar essa necrose aumentar e não deixar isso se agravar, tá bom? Bom, aí a gente também tem mais uma intercorrência que é o hematoma, que não é o hematoma que a gente acha, né, que é batida, que bateu ali e ficou roxo, né? É uma coleção de sangue. Então, quando é feita a cirurgia, né, muitos vasos são cortados ali, existe um sangramento acontecendo, mas começa a acontecer a coagulação do sangue imediatamente após o início da cirurgia, né? E o objetivo, né, é que isso aconteça. Mas muitas vezes alguns vasos continuam fazendo sangramento, continuam ali derramando sangue para dentro do tecido. E aí eu posso formar uma coleção embaixo da pele. Então, entre pele e o músculo ali, né? Aquela região que foi seccionada, que foi mexida ali, pode haver um hematoma. Então, onde que é comum aparecer hematoma?
Cirurgias faciais aqui, pré-auricular, tá? Uma região bem comum de fazer hematoma. Perto da região do olho também pode acontecer. A região aqui da papada é possível acontecer também, né? Lá perto da incisão da abdominoplastia pode acontecer um hematoma, pode acontecer um hematoma aqui perto das mamas, são regiões que são comuns de acontecer. Hematoma não é legal, tá, gente? Essa coleção de líquido, ela pode levar a vários problemas relacionados a infecções. E um sangramento que não é detectado e que continua ali, ele pode levar também a um problema grave de hemorragia. Então, a gente precisa que esse paciente seja encaminhado para o cirurgião. Esse cirurgião vai fazer o quê? Ele vai puncionar esse hematoma ou muitas vezes ele vai optar por abrir novamente e aí fazer a limpeza adequada da região que está o hematoma. O importante é que seja tratado. Já também acontece, né? Muitas vezes o médico fala, não é importante, vamos ver como que evolui, e aí a gente também pode optar por ajudar na drenagem dessa região, tá? Seja utilizando tape, seja utilizando laser, ajudar para que esse hematoma seja tratado e seja absorvido pelo corpo, tá bom? Mas geralmente eles vão ser puncionados ou eles vão ser resolvidos pelo cirurgião. Então, essas seriam as situações mais graves que a gente tem e que provavelmente quem vai tratar é o cirurgião mesmo, tá? As outras intercorrências que não são graves, a gente começa ali pelo seroma. Seroma é uma intercorrência chata. Não chega a ser uma intercorrência grave, mas ela é chata. Por quê? O seroma ele se forma quando eu tenho um espaço que não tem ali mais tecido dentro e o líquido que não tem para onde ir, porque eu danifiquei o sistema linfático, né? Eu estou passando por um processo inflamatório que traz mais líquido para a região e eu não tenho como drenar e eu também começo a ter espaços que ficam ali vazios, tá? Então, imagina um paciente que fez uma mega lipoaspiração, eu fico com espaços vazios, porque afinal de contas essa gordura saiu, né? O que vai ficar no lugar dessa gordura? Então, pode se acumular líquido ali na região. Onde que é comum aparecer o seroma? Aqui na região da papada, pode acontecer, né? Principalmente lipo de papada, região aqui pré-auricular, paciente que fez face, região aqui entre as mamas, né? No seio pode acontecer também um acúmulo de líquido aqui, acima da região umbilical, ali pertinho da incisão da abdominoplastia, sobre o cóccix, é uma região ali que o seroma adora aparecer. Essas são as principais regiões que pode acontecer esse acúmulo exagerado de líquidos, né? Que vão vir aí do processo inflamatório mesmo, do processo cirúrgico, tá? O que é chato do seroma? É que muitas vezes ele vai ser tratado e ele pode se reinstalar novamente. E um seroma não tratado, ele vai encapsular e ele vai ficar ali anos a fio, tá, gente? Muitas vezes o corpo não consegue absorver o seroma, não absorve o seroma, e aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito desse líquido sair ali daquela região. A melhor forma desse seroma ser tratado é através da punção, ou seja, o médico colocar ali uma seringa, né, com agulha e retirar esse líquido para que ele não volte ali, para que não se acumule naquela região. Quando isso acontece, o ideal é que esse espaço não aconteça mais, né? Então a gente pode usar o taping para tratar esse espaço, deixar bem coladinho ali a pele para ele não se acumular novamente. A cinta cirúrgica, as placas, elas servem exatamente para isso, gente, para não deixar se acumular novamente esse líquido ou não deixar que esse líquido se acumule na primeira vez, né? Então, por isso que a gente mantém ali o paciente tão apertadinho, justamente para evitar que tenha coleções desse líquido que possam ali estar atrapalhando a cicatrização. O que acontece, né? Um seroma não tratado, ele pode trazer uma infecção, porque ele é um líquido proteico, que é um prato cheio para infecção. Pode acontecer encapsulamento também, que aquele líquido fica ali permanentemente. Pode se tornar uma parte fibrosada, e aí a gente pode ter dor nessa região também. Então, o ideal é sempre que o seroma seja tratado.
tá? Ele pode ser absorvido, sim, via drenagem linfática, mas o ideal sempre vai ser a punção, é a que mais funciona, né? A drenagem ajuda, o tape também funciona, o ultrassom também funciona, mas a gente precisa que ele seja tratado de uma vez, senão ele vai continuar ali se acumulando, tá? Então a gente já falou de tromboembolia, já falamos de necrose, já falamos de hematoma, já falamos de seroma. Vamos falar de deiscência. Deiscência também é uma das intercorrências mais comuns que a gente tem, tá? Aproveitando que eu falei de seroma, né, gente? Seroma é uma intercorrência muito comum em cesárea, tá? Se acumular líquido ali ao redor da incisão é super, super comum. Então a gente também precisa observar os nossos pacientes pós-parto, né? Se eles não estão ali com um seroma ao redor da cesárea, tá? Bom, falando então de deiscência. O que é deiscência? É quando a gente tem um fechamento ali da incisão, então foi feita a cirurgia, cortou o tecido, colou, costurou o tecido e agora o tecido abre novamente. Então seria essa reabertura. Seria um processo que a gente não quer. Por quê? Porque uma cicatrização de segunda intenção, ou seja, vai ter que colar a segunda vez, geralmente deixa a cicatriz feia. Então, a deiscência, ela acontece, por quê? Porque eu não tenho força ainda para tensionar esse tecido. Então, imagina que eu colei, costurei o tecido ali, ele tá coladinho, mas eu começo a mexer essa pele antes que eu consiga cicatrizar realmente, né? E que esse colágeno tenha força. O colágeno da cicatrização, que é o colágeno tipo 3, ele é um colágeno frágil. Ele não é um colágeno forte, como o tipo 1, que é o colágeno mais abundante na nossa pele. Tá? Ele é um colágeno frágil. Se a gente estica demais, ele se danifica. Então, a gente só deveria voltar àquelas atividades que realmente esticam a nossa pele quando a gente já está lá nos 90 dias pós-cirúrgico. Tá? Mas aí o que acontece? Hoje a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos que o médico dispensa o paciente do repouso, né? Fala assim, não, com 15 dias você já pode começar a dirigir. E aí o paciente vai começando a voltar às suas atividades normais. E aí você não tem força têncil nesse tecido. E aí ele começa a reabrir, tá? Onde que é comum isso acontecer? Areolas de mamas, mastopexia, né? Fez ali a retirada do tecido, e aí costura de novo a areola, e aí tarará. Esse lugar é muito, muito, muito comum de acontecer uma deiscência, tá? Abaixo da mama, ali na incisão, abaixo da mama, é muito comum disso acontecer também. Geralmente isso vai acontecer pela tração ali, os braços se movimentando, ou muitas vezes eu não tenho tecido suficiente para fechar bem aquela incisão. Quando que isso acontece? Quando o paciente coloca uma prótese muito grande, quando incha demais, tem um edema muito grande, e aí o tecido não aguenta todo aquele volume, ele vai se romper, tá? Aqui na abdominoplastia, bem no centro da abdominoplastia ali, também é muito comum a gente ter deiscência. No umbigo é muito comum ter reabertura também, a gente tem muito edema, muitas vezes ele fica muito tempo úmido também, e aí aquilo vai levando para uma situação que o tecido não aguenta mesmo, ele se descola, tá? Então, essas são as situações mais comuns que a gente vai ter de reabertura de pontos. De cirurgia de face, geralmente as incisões pré-auriculares, que são um lugar delicadinho mesmo, tá? Cirurgia que não dá intercorrência é cirurgia de pálpebra, essas aí são tranquilas, né? A gente não tem aí nem casos de deiscência, nem pode ter um edema ali, pode ter uma equimose, mas dificilmente a gente vai ter um quadro grave ali, né? Ainda mais deiscência. É uma pele muito fina, mas é uma pele que consegue aguentar bem ali a cirurgia, então a gente acaba tendo resultados muito positivos, tá? E a última intercorrência que eu acho importante a gente falar é a respeito da fibrose. A fibrose, gente, é uma danada de uma intercorrência. Pensa numa intercorrência chata. Por quê?
Porque fibrose é intercorrência que ela vai aparecer como uma coisa boa e às vezes ela pode se tornar uma coisa ruim, tá? Fibrose, gente, eu falei isso ontem já. Fibrose não é uma coisa ruim, é uma coisa esperada de um procedimento agressivo. Lipoaspiração é um procedimento super agressivo, né? Aliás, é o campeão de intercorrências, é a lipoaspiração. Ele é um procedimento bem agressivo. E aí, quando você machuca o tecido vai ter uma resposta. Quando você tira o volume desse tecido, né? Eu tiro a gordura desse tecido, esse tecido vai ter uma resposta. Então, não adianta a gente falar assim, não, nós vamos fazer uma cirurgia que não vai ter nenhum tipo de necrose, fibrose, né? Necrose, Deus o livre. Ou você se comprometer com o seu paciente, falar assim, paciente, eu não vou deixar nenhuma fibrose, né, na sua cirurgia, porque eu sou uma esteticista muito dedicada, eu não deixo fibroses, porque a gente não pode afirmar isso, tá? Primeiro que se a gente tem uma retirada excessiva de tecido, a gente já sabe que ela vai aparecer, tá? Porque é uma resposta do corpo à agressão, ele precisa se proteger novamente. A gordura, ela não tá no corpo à toa, ela tem uma função, e a função dela é proteção. Se eu retiro essa proteção, o corpo precisa se proteger novamente, tá? Então, inclusive hoje estava conversando com uma aluna a respeito de retirada excessiva, né? O paciente ficou com um aspecto fibrótico no abdômen, mas não é fibrose, é retirada excessiva de gordura, não tem. Ficou ali parecendo uma colcha, né? Que é tudo ali ondulado e tal, mas não é fibrose, gente. É porque você teve uma retirada excessiva de tecido. Não adianta você tratar como fibrose, gente. Não adianta, né? Então, o que é importante a gente saber? Que ela faz parte, mas que cabe a gente não deixar que ela tire o movimento do paciente, não deixar que ela fique dolorida, que ela se instale ali numa região e altere o aspecto da cirurgia. Mas em muitas situações, ela precisa acontecer, tá? E ela que vai garantir que muitas vezes o paciente não fique com flacidez naquela região. Então, às vezes aquela fibrose ela não tá ali à toa, tá? Mas o que a gente tem que saber? E é por isso que a gente tem que entender da metodologia da cirurgia que foi feita para aquele paciente. Porque aí a gente vai entender o que está acontecendo, né? Outra coisa que eu acho muito importante que você saiba. Fibrose não aparece no começo do procedimento de pós-cirúrgico, né? No começo do atendimento. A fibrose, ela realmente vai aparecer lá na fase proliferativa, quando a gente já está lá com o 14º, 15º dia, que aí ela vai começar a dar o ar da graça. Antes disso, muitas vezes o tecido está endurecido pelo processo inflamatório e não por fibrose. E aí eu vejo muita gente, o paciente está lá com 5 dias de pós-cirúrgico e eu estou fazendo ultrassom para fibrose. Gente, não faz sentido, tá? Não deu tempo ainda a criar a fibrose nessa parte. O que você pode fazer para evitar as fibroses? Manter o mais apertadinho possível, coladinho ali, para que não haja espaço para se instalar um tecido de cicatrização, que seria a fibrose. Evitar ao máximo o acúmulo de edemas, porque isso também pode levar à situação da fibrose, né? No mais, gente, a gente precisa aguardar, porque a gente precisa saber o desenrolar disso e a gente precisa entender que algumas fibroses vão acontecer e outras vão se resolver espontaneamente. Isso porque fibrose é tecido cicatricial colágeno tipo 3. A partir do momento que ele começa a amadurecer para se tornar colágeno tipo 1, lá já estamos chegando num processo mais longo, a gente começa a ter mudança dessas fibroses. E essas fibroses que são aquelas mais visíveis ou que são aquelas resultado do processo da cirurgia, elas começam a desaparecer ou a diminuir, tá? Então, a gente não pode começar ali, né, o procedimento pós-cirúrgico já querendo combater as fibroses. A gente não pode agredir as fibroses, esquece isso, tá, gente? Colocar a mão ali para desmanchar a fibrose e tal. Você está incentivando que essa fibrose aumente ainda mais. Lembra que a agressão, ela é uma resposta da agressão. E também
Lembrar que após os 20 dias, quando a gente entra no processo onde a gente vai remodelar esse colágeno, a tendência é que elas diminuam, tá? Não está diminuindo, já passou ali um tempinho, né? O paciente não precisa estar sarado com 20 dias, tá, gente? Isso foi uma coisa que coloco na cabeça das nossas clientes e que é terrível. 20 dias, a gente acabou a segunda fase da cicatrização, a gente ainda tem a terceira fase. Então, o paciente não tem que entender que com 20 dias ele já está de alta e agora é vida normal. Não é assim, né? O tecido, ele continua se transformando e ele continua se estabilizando. Então, a gente continua fazendo esse tratamento, né? Ah, eu só faço pós-cirúrgico até os 20 dias, depois cada um por si, Deus por todos. Não é assim que funciona, né? Passou dos 20 dias, aí a gente vai se preocupar realmente, ó, agora chegou a hora da gente realmente ver qual o tratamento que a gente pode oferecer para essa fibrose, o que a gente pode fazer realmente para resolver esse caso, né? Mais importante do que isso, gente, é a gente explicar tudo isso antes de acontecer a cirurgia, né? Isso é uma das coisas que eu faço questão de falar no meu curso, é a respeito da consulta pré-operatória. Não é só o cirurgião que faz consulta pré-operatória, você também precisa fazer. Ainda que seja online, ainda que seja à distância, mas você precisa conversar com o paciente e você precisa explicar para ele: olha, a gente vai trabalhar assim, mas o seu corpo funciona assim, tá? Então, pode ser que com 20 dias a gente ainda esteja resolvendo situações. Com 20 dias a gente ainda não tem cicatriz, tá? A gente ainda tá trabalhando com incisão e pode ser que nesse momento ela não aguente ali todo o seu esforço. Então, como que a gente vai planejar esse atendimento para isso acontecer? Quando o paciente sabe dessas coisas, ele fica um pouco mais tranquilo, né? E aí, quando começa a acontecer as intercorrências, eles não ficam desesperados. O que já aconteceu na minha vida profissional? Deu os 20 dias, o paciente achou que ele ia estar ótimo, que ele ia estar subindo e descendo a escada, que ele ia estar viajando e tal, e ele não está, ele ainda está sentindo muita fraqueza, porque ele fez lipo, ele ainda se sente com dores, ele ainda não está legal, e aí eles começam a se questionar: poxa, mas eu achei que ia estar melhor, eu achei que ia... Por isso que é importante a gente conversar com ele antes e a gente explicar que é um processo, e o processo ele só finaliza lá nos 90 dias, quando ele realmente ganha alta para tudo, ele pode voltar para atividade física, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas antes disso, a gente vai sempre tendo cuidado e sempre tratando as questões que ocorrem aí. Legal? Alguma dúvida sobre as intercorrências? Algo que eu possa estar aí respondendo e ajudando a respeito desse assunto? Também gostaria de falar que eu tenho curso de pós-cirúrgico, ele é um curso muito completo, ele tem mais de 21 aulas, onde eu explico tudo isso, gente, como que acontece o processo da cicatrização, como que acontece o processo do pós-cirúrgico, como que você vai fazer os seus atendimentos, como que é a drenagem, como que é o atendimento da cicatriz, como que é o atendimento eletroterápico, o que você pode utilizar ali naquelas situações, tá? O link desse curso está lá no meu perfil, você pode entrar lá e se informar melhor, né? E ver ali o que o curso oferece. Ele tem algumas aulas bônus que falam a respeito de a radiofrequência fracionada, que é um procedimento que tem sido usado junto da cirurgia plástica. Então, o que é radiofrequência fracionada? Como que ela é aplicada para evitar a flacidez da pele? O que é Renuvium? O que é Vaser? O que é Body Tight? Tem aulas sobre lipoaspiração de alta definição, média, baixa, como que eu sei o que é cada uma. Coisas que eu acho que é importante que você saiba para você estar bem antenado e você sair na frente do restante da concorrência, né? A gente aparentemente tem uma concorrência forte, mas não é, tá? A gente tem muita gente que faz cirurgia plástica e não faz atendimento pós-cirúrgico, ou porque não entende a importância, ou porque acha caro, não entende por que precisa pagar, ou porque o médico não recomenda, ou porque não conhece um profissional que atenda. Então, muita gente acaba ficando sem atendimento por causa disso. E aí eu coloquei nesse curso essas coisas exatamente se tratando disso, né? Por que você precisa entender isso?
Por que você precisa saber dessas coisas, né? Por que eu preciso saber o que é endolaser? O endolift ou endolaser, gente, está super em voga, está super sendo usado e é um procedimento que também precisa de atendimento pós, né? Ainda que seja um pós muito mais tranquilo, mas ele também precisa de atendimento pós. E eu coloquei uma aula a respeito disso lá no curso, tá? Então você pode ver aí, eu deixei ele com 50% de desconto nessa semana para você ter condições ali, né, de adquirir o curso e participar. Com certeza você vai ficar bem satisfeita e vai poder aí aproveitar melhor o que o curso oferece, né? Qualquer dúvida você pode mandar aí via direct, eu vou te responder com toda certeza. Bom, se não temos dúvidas, vamos encerrar essa live. Eu quero agradecer muito quem assistiu na hora aí, ou assistiu pós também. Teve bastante gente mandando mensagem que tinha assistido pós. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você acompanhar aí as minhas lives e acompanhar os meus vídeos. Eu também tenho vários vídeos falando de pós-cirúrgico lá no meu canal do YouTube, você pode conferir lá e você pode ter aí acesso a mais conteúdo que vai te ajudar na sua carreira, vai te ajudar aí a se manter no mercado, né, e oferecer o diferencial para os seus clientes, ok? Muito obrigada por tudo, um grande abraço a todos, até a próxima.